Como é que nasce uma criança aleijada e outra sã? Como é que nascem crianças com tendências boas e outras com tendências más? Como é que nascem crianças descerebradas, sem o cérebro, e outras nascem geniais? Por que nascem criaturas no gueto da pobreza e outras no palácio da riqueza? Se não houve anterioridade, por que essa diferença? Por que umas nascem pobres, paupérrimas e outras ricas, miliardárias? Como explicar isto? Se a alma não viveu antes, se foi criada na hora que o corpo ia nascer, aí o dogmatismo responde simplicitamente: vontade de Deus. Mas que Deus infeliz é este, que quer alegria para um filho e a tragédia para o outro? Se nenhum pai humano faria isto. Os pais se acabam para dar o melhor a todos os filhos. Sofrem quando pode dar ao primeiro e não pode dar ao segundo, ao terceiro que nasceu na fase das vacas magras. Como é que Deus, o dono do universo, seria tão sovina com alguns e tão pródigo com outros? Não corresponde à ideia de Deus que o cristianismo nos trouxe, da perfeita justiça, do perfeito amor. Como é que nascem crianças com síndrome de Down e outras crianças que se tornam bebês Johnson, de tão belas, de tanta formosura? Como? Vontade de Deus? Por que Ele está castigando essa mãe, esse pai, essa criança, já que não houve anterioridade? Como explicar isto? Mas aí a gente admite que seja assim. Suponhamos que seja assim. Aí começamos a perguntar: qual é o motivo da gente estar na terra? Diz o dogmatismo: cumprir a vontade de Deus. Cada criança que nasce, Deus lhe entrega uma carta de intenções. A criança será aquilo que Deus determinou que ela seja. O senso comum diz que é a estrela. Uma boa estrela, uma má estrela. Aquela mãe que vai assistir à formatura do filho, glorioso, aplaudido. Se lhe perguntarmos: por que seu filho é tão vitorioso e tão feliz? Ela responderá na sua ingenuidade: vontade de Deus. É a estrela do meu filho. Mas na porta da penitenciária, aquela mãe que foi levar cigarros e maçãs para o filho detento, lhe perguntarmos: como é que a senhora explica que seu filho tenha cometido tantos crimes, ou esse crime? E ela dirá com a mesma ingenuidade: vontade de Deus. É a estrela dele. Diante daquele filho hospitalizado com AIDS, como você explica, mãe? A vontade de Deus. Que Deus desgraçado seria este? Não mereceria o nosso amor, mereceria o nosso horror. Não poderíamos chamá-lo de pai se isso fosse verdade. Como é que Deus destina para uns o brilho e para outros a sombra? Se ninguém viveu antes, se todos foram criados na hora do nascimento do corpo, deve ser um problema de Deus e não das criaturas. Mas digamos que nós acreditemos nisso, que a criatura está na terra para cumprir a vontade de Deus. Depois da morte, para onde iremos?